Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E cuidado com a cuspida das lhamas ao dar play nesse Nerdologia sobre o Império Inca. Você certamente já ouviu falar dos Incas, ou então sobre Machu Picchu, um sítio arqueológico que é patrimônio da humanidade e é visitado por cerca de 1 milhão de pessoas todo ano. Muita coisa sobre essa civilização, entretanto, é pouco aprendida. O Império Inca foi o maior império indígena da América em território, incluindo partes de 6 países atuais. Se existisse hoje, teria o tamanho aproximado do México, um dos 15 maiores países do mundo. E tudo isso com pouco tempo de existência, cerca de apenas um século. Na verdade, não existia um povo Inca. Nem eles chamavam seu império com esse nome. No idioma nativo Quechua, o nome significava os 4 Suyu, as 4 regiões, os 4 cantos. O Quechua ainda é falado por cerca de 10 milhões de pessoas, principalmente no Peru, onde é um dos idiomas oficiais, assim como no Equador e na Bolívia. Então, da onde vem o nome Inca? Inca, com K, significa senhor ou governante em Quechua, e era o termo usado para a elite que governava o império, desde o monarca até comandantes militares ou coletores de impostos. As estimativas variam, mas eram cerca de 30 mil pessoas, e um império de 10 milhões. Com a chegada dos espanhóis, o termo foi transliterado com a letra C, e o termo para se referir a essa elite foi interpretado como sinônimo para toda a população. O Império Inca existiu por cerca de um século, mas descende de civilizações andinas milenares, especialmente 2 dessas. Primeiro, os Tiwanaku, uma cultura da região do Lago Titicaca, o maior da América do Sul e conhecido por ser o local navegável mais alto do mundo, já que o lago está a 3.800 metros de altitude. Os Tiwanaku desenvolveram técnicas refinadas para a agricultura e para o estoque de alimentos, uma necessidade por causa da altitude e do clima desértico. Eles também são conhecidos pelo sítio arqueológico de sua antiga capital, com o Portal do Sol, uma peça única de pedra de cerca de 10 toneladas, e que não tem nenhum indício de ligação com alienígenas. A outra civilização era os Wari, do atual Peru, um povo que conhecemos bem pouco. Por exemplo, uma das principais descobertas arqueológicas sobre eles é bem recente, de 2008. O motivo para a importância dessa cultura para o Império Inca é sua localização, controlando a região da cidade de Cusco, que foi a capital Inca. Uma fortaleza foi construída ali por volta do século XI. A expansão dessa fortaleza e a construção de templos e aquedutos foram a origem de Cusco, que tornou-se uma cidade-estado e, posteriormente, o núcleo de um reino fundado no final do século XII. Cerca de 400 mil pessoas vivem hoje em Cusco, que é a cidade mais antiga continuamente habitada do continente americano. A partir do reino de Cusco, os Incas expandiram seus territórios, seja pela conquista ou pela assimilação de tribos menores locais, que adotavam os costumes incas e pagavam tributos. Ou seja, o Império Inca era formado por diversos grupos diferentes, com idiomas locais e um sistema parecido com o que chamamos de federalismo. Entre 80 e 90 províncias menores, distribuídas entre os 4 Suyu, mais a capital como uma província separada. Cada região do império tinha poderes locais e uma hierarquia que ia até o Sapa Inca, o imperador. Abaixo dele estava o principal líder religioso, o sacerdote-chefe do culto ao deus Sol, chamado de Inti e presente em símbolos políticos atuais. Mas não sabemos quantos incas conheciam de astronomia e se teriam acreditado que Tintim causava eclipses. Os incas faziam sacrifícios regularmente, inclusive de pessoas, e eram politeístas. Uma divindade conhecida é a Pachamama, deusa da natureza e da fertilidade. Para administrar todo esse império, os incas usavam um sofisticado sistema de nós em cordões, chamados quipos. Eram normalmente feitos de lã de lhama e as posições e quantidades de nós indicavam valores numéricos. Cada cor indicava o que estava sendo contado, em um sistema decimal. Os incas mantinham censos de população e de produção. E, infelizmente, muito desse material se perdeu, com o tempo ou destruídos, inclusive as, digamos, instruções. Hoje, os pesquisadores tentam decifrar esses instrumentos, assim como buscam decifrar as formas geométricas usadas pelos incas em cerâmica, que talvez fossem sua escrita. E falando em lã de lhama, o Império Inca dependia bastante dessa espécie parente dos camelos, essencial meio de transporte em uma série de estradas organizadas, além de fonte de carne. A principal fonte de alimentos era a agricultura, cavando terraços no terreno montanhoso
que permitia a expansão de terras aráveis em um sistema que envolvia técnicas de irrigação e a construção de celeiros distribuídos pelo Império, com plantio de batatas e de quinoa. Outro aspecto avançado da civilização inca era sua capacidade de construção, com prédios de pedra extremamente firmes devido aos terremotos na região. Eles faziam isso com pedras cortadas e polidas para se encaixarem perfeitamente, sem argamassa, como a pedra de 12 ângulos. Então, como um império que contava com diversos avanços durou tão pouco? Os espanhóis chegaram ao território inca em 1526 e notaram que eram talvez as terras mais ricas do continente americano, incluindo metais preciosos como ouro e prata. 3 anos depois, a rainha da Espanha autorizou a conquista e conversão dos indígenas ao cristianismo, e a expedição militar chegou ao atual Peru em 1532. Nos anos entre os primeiros contatos e a chegada da expedição, 2 coisas ocorreram. Primeiro, os incas começaram a ser dizimados em grandes números por doenças e epidemias, como varíola e gripe, trazidas pelos europeus e transmitidas nas rotas comerciais com os indígenas da América Central. O Sapa Inca morreu de varíola em 1527, assim como seu filho mais velho, deixando em dúvida quem deveria assumir o trono inca. E aí entra o segundo motivo, uma guerra civil entre os 2 irmãos, o Huáscar, ao sul, e Atahualpa, ao norte. A guerra civil enfraqueceu os exércitos incas, que ficou vulnerável em um momento coincidente com a expedição espanhola. Os conquistadores se aproveitaram dessa divisão. Atahualpa foi atraído a uma suposta conferência de paz com os espanhóis. Nela, exigiram que os incas aceitassem a autoridade do rei Carlos, que foi recusado. Então, Atahualpa foi capturado e tomado refém. Enquanto ele era mantido preso, seu irmão Huáscar foi assassinado. Atahualpa, então, ofereceu ouro suficiente para preencher o seu cativeiro, e o dobro disso em prata. Os espanhóis aceitaram, mas não cumpriram o acordo e não o libertaram. Contando com armamentos superiores, os espanhóis derrotaram os exércitos incas. Atahualpa foi julgado por seus costumes pagãos e executado com um garrote em 1533. Sem os principais líderes, a população inca aceitou a dominação espanhola, que pilharam e destruíram a maior parte da estrutura do império. Um foco de resistência existiu nas montanhas e realizou guerrilhas até 1572, quando o último imperador, Tupac Amaru, foi capturado e executado. Seu nome se tornou um símbolo de resistência indígena no Peru e inspirou os pais de um rapper séculos depois. Esse Nerdologia é um oferecimento da Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil, onde você, nerd, que adora colecionáveis Funko Pop, pode encontrar novos modelos e também as reposições mais pedidas. São diversos novos Funkos, de Vingadores, Guerra Infinita, Star Wars, Game of Thrones, Overwatch e também edições especiais. Todos eles você pode conferir em nerdstore.com.br, acesse e aumente a sua coleção agora mesmo. Nos comentários do último Nerdologia sobre história segundo os quadrinhos, muita gente comentou sobre a ausência de quadrinhos que gostam e principalmente a ausência de mangás japoneses. Foi necessário fazer um recorte pelo tamanho do vídeo, algo que vocês já sabem, mas a cultura japonesa vai aparecer por aqui sim, podem ficar tranquilos. Perguntaram se existiam quadrinhos nos países socialistas durante a Guerra Fria. No caso específico da União Soviética, os quadrinhos eram vistos como uma produção vulgar, inferior à literatura clássica e aos livros de ficção. O que existiam eram livros infantis ilustrados. Mais populares eram livros de ficção científica, como os da personagem Alisa Selezneva. Mesmo hoje, quadrinhos não são muito consumidos na Rússia. Perguntaram se os quadrinhos dos Estados Unidos têm outras eras, além da Era de Ouro. Tem sim, costumam ser periodizados da seguinte forma: a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze e a Era Moderna. A periodização ocorre baseada em mudanças nos focos das obras, quantidade de vendas e também outros fatores, como a censura. Um dos marcos do fim da Era de Ouro é que, após a Segunda Guerra Mundial, autoridades políticas e médicas nos Estados Unidos acusavam os quadrinhos de serem má influência para a juventude. Devido à pressão, as próprias editoras criaram um código de conduta, mudando suas obras. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre a América e até a próxima!